Economia, Juliana Rosa. Salve, salve, Juliana. A gente tem aí uma previsão de crescimento, a gente tem aí uma previsão de inflação, boletim Focus, impacto na decisão do Banco Central, tem, não tem. Hoje começa a discussão do Banco Central e amanhã a gente tem um número, né, da taxa de juros, imagino que dentro do esperado. Queria te ouvir sobre isso, queria te ouvir sobre projeções feitas nessa época do ano, né? Porque a gente viu nos anos anteriores, e a gente tem conversado já há um bom tempo, em que você no final do ano fala, olha só, o que aconteceu com inflação, olha só o que aconteceu com crescimento, à luz do que se previa, né? No ano passado, o início, por exemplo, versus aquilo que o ano fechou. Queria te ouvir sobre isso, Juliana Rosa. Salve! Boa tarde, Ineg, tudo bom? Boa tarde para o Fábio e para o nosso ouvinte. Hoje saíram aquelas previsões do mercado financeiro que o Banco Central colhe toda semana, aquele relatório Focus, e ali aparece aquilo que a gente já vem falando, que é uma projeção maior de crescimento econômico. Agora, no primeiro trimestre, janeiro a março, tinha muita dúvida, Eneg, em relação a como seria o comportamento desse comecinho do ano, principalmente o grande risco, as grandes preocupações estavam mais focadas nesse primeiro trimestre, porque a gente já falava que com o processo de queda de juros esse ano, havia uma perspectiva de que as pessoas pudessem, com o crédito mais barato, voltar a consumir produtos que dependem mais de crédito, as pessoas teriam mais condições de pagar dívidas. Só que esse comecinho do ano tinha o risco do PIB ser até negativo, porque a gente esse ano não tem a ajuda do agronegócio, da agropecuária, como tivemos no ano passado. A agropecuária esse ano tem uma safra menor do que no ano passado, então a contribuição no PIB é negativa. E a gente também ainda não tem os efeitos muito fortes dessa queda de juros, né? O juro começou a cair, mas é um juro alto, não chega a fazer uma grande diferença em termos de consumo na economia. Então, a preocupação inicial, eu lembro que eu conversava até com integrantes do governo e eu via muito isso. Olha, a nossa preocupação é o começo do ano, pelo menos ali aquela primeira metade do ano, a gente tem dúvida, porque pode ficar muito fraco e começar uma pressão política e tal, mas a segunda metade do ano certamente vai ser melhor. Então, a boa notícia é que logo no comecinho do ano não devemos ter PIB negativo. As projeções de hoje mostram aumento nas previsões de crescimento do PIB desse ano. A média agora está em 1,8%, mas tem previsões já acima dos 2%. E a previsão para esse primeiro trimestre também está aumentando conforme a gente vai trazendo os dados a gente ontem trouxe do Índice de Atividade Econômica do Banco Central de Janeiro, os dados de comércio e serviços vieram mais fortes também, e do mercado de trabalho. Então, o que a gente vê é que mesmo sem agropecuário, Eneg, o mercado de trabalho mais forte, ele está sendo capaz de sustentar o consumo. Então, a grande dúvida agora, que é o que você puxou aí da decisão de juros, que hoje começou a reunião do Copom, né, do Banco Central, e amanhã, então, são 2 dias de reuniões, e amanhã sai a decisão do Copom. Todo mundo já espera que haja continuidade do corte de juros. A taxa de juros agora sairia de 11,25% para 10,75%. Qual é a grande questão? É que como a economia está mais aquecida, a gente talvez possa ver que amanhã o Banco Central diga assim, olha, eu vou continuar cortando juro, mas vou olhar de forma mais cautelosa a como que esse impacto da atividade econômica mais forte pode ter na inflação. Então, pode ser que ele deixe de se comprometer com esses cortes de 0,5 ponto percentual que vem acontecendo desde o ano passado. Ele já tinha prometido 0,5 ponto nessa reunião e 0,5 ponto na reunião de maio. E aí, se ele falar, olha, não me comprometo com os cortes da mesma magnitude, ele tem que ter um cuidado ali, porque pode trazer uma mensagem de que vai parar de cortar, ou ter aquele banco centralês, né, capaz de dizer que a situação continua
favorável a corte de juros, que a tendência da inflação continua sendo de queda esse ano, mas que é preciso ter um pouco mais de cautela para ir reduzindo esse juro ali, calibrando esse ritmo de corte de juros, Oineg. Então vai ser interessante a gente entender um pouco, porque afinal de contas, Oineg, a economia cresceu bem mais ano passado, né, quase 3%, e a inflação continuou cedendo. Então a gente tem premissas aí pós-pandemia que mudaram o que funcionava antes da pandemia, né? Como se a gente agora pudesse crescer mais, ter desemprego menor e menos inflação, né? Mas isso não está escrito em pedra, né? A gente está vendo que o mundo todo está tentando entender se isso veio para ficar, né? Mudou de forma estrutural ou não. Então está todo mundo meio tateando. O Banco Central talvez fale, olha, vamos tatear um pouquinho para ver se é isso mesmo, né? E eu fico sempre, quando falo desse assunto, ou quando eu discuto, sempre com muita atenção e muito cuidado, porque o Banco Central ele não pode se fiar nos dados que já temos. Ele tem que se fiar em percepções, e projeções, e métricas, e números, e dados que eles têm olhando para frente, não olhando para trás, porque olhando para trás já está resolvido, está precificado, tá? E a gente costuma olhar dizendo, olha só o que deu a inflação, olha só como é que estão os preços, olha só como é que está o crescimento, olha só o que está acontecendo no mercado imobiliário. E aí a gente tende a ter uma visão mais impressionista, é natural. No entanto, os técnicos do Banco Central fazem levantamentos, quando a diretoria do Banco Central, né, quando o Copom se reúne, né, Juliana, eles não pegam um papel em branco cada um e dizem, e aí, vê um juro aí, o que vocês acham? Fala uns juros aí. Eles têm um monte de estudos, são PhDs, são doutores, são estudiosos, eles coletam dados de tudo que é lado, não se fiam só neste ou naquele relatório. Eles trabalham com um volume de dados assombroso, né? E aí eles tiram uma conclusão. Não significa que a economia não é uma ciência exata, né? A economia não é matemática, a economia não é 2 mais 2 é 4, porque a economia é feita pelas pessoas, e as pessoas reagem ao que está acontecendo no mundo. Né, uma borboleta bate a asa lá na Tailândia, isso pode produzir um estrago na economia brasileira, e é assim que funciona a economia. E aí o Banco Central tem que correr atrás. Mas a tua experiência mostra que eles não se impressionam com aquilo que se diz fora, né? A respeito de como vão decidir, né, Juliana? A discussão que a gente faz aqui parece que lá dentro é outro mundo, né? Hermético, com base naqueles dados e aqueles estudos que eles têm usado há bastante tempo, ou não? Quando os diretores entram lá no Banco Central, eu sempre ouço eles me falarem isso, né, que a quantidade de informações que eles têm ali dentro do Banco Central é gigantesca, que nem eles, como economistas experientes, tinham noção da quantidade de informações acessíveis ali, porque eles também trocam com outros bancos centrais. Você tem muita informação detalhada que leva a essa decisão técnica. E é interessante isso que você falou, né, do fato da economia não ser uma ciência exata, né, ela é da área de ciências sociais, e eu tenho conversado muito sobre isso com os economistas, porque a gente está vivendo hoje, a gente tem conversado também aqui, né, Ineg, o quanto que existem práticas internacionais que a gente sabe que dão certo no mundo todo e servem como uma espécie de parâmetro, né, daquilo que sempre costuma dar certo para países que são bem-sucedidos na economia. Mas não é uma ciência exata, né, como, por exemplo, na biologia, né, ou na matemática, as leis de Newton, né, ela não vai mudar, né, a física e a biologia, aquilo funciona daquela maneira, né? A economia ela tem essas práticas internacionais que são parâmetros de desenvolvimento, de crescimento econômico, mas não são algo imutável, elas sofrem esses efeitos da política, né, das culturas. Agora, com esse pós-pandemia, eu acho que o mais interessante mesmo da discussão econômica foi uma mistura muito grande de algo que a gente nunca viveu e que está gerando uma série de debates e que, de fato, está difícil entender o que veio para ficar, né? O que mudou de forma
estrutural nas economias, nas relações de trabalho, no funcionamento, no consumo, e o que ainda pode ser que volte a ser o que era antes. Então, é interessante a gente acompanhar, mas certamente, Oineg, eu acho que o que interessa para o cidadão comum é que a gente caminha para uma fase já de tendência de inflação menor e juros mais baixos também, que vai abrindo espaço para uma situação melhor, agora de um crescimento mais homogêneo na economia, né? Eu falava no começo que a agropecuária tinha sido a grande estrela do PIB no ano passado. Esse ano a gente vai ter um crescimento que pode ser um pouco menor do que do ano passado, mas mais espalhado, mais homogêneo. Você tem aí um processo de recuperação que ele vai permeando, né, de forma mais intensa ali todos os segmentos da economia. Então, temos aí notícias boas, né? Agora entender um pouco e ter paciência do ritmo que as coisas acontecem, porque politicamente, né, Oineg, o ritmo nem sempre é o que interessa à política, e esse é o problema, né? A gente está aí no caminho certo. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ontem voltou a falar, né, olha a importância da gente continuar seguindo o equilíbrio fiscal, as metas, e a ala política fica, não, vamos impulsionar logo o crescimento, né? E aí é sempre assim, né? A gente acaba sendo atropelado por outras urgências e acaba desviando do caminho. Não vamos desviar do caminho, porque a trajetória vai nos levar ali para uma situação melhor da economia aos poucos aí ao longo dos meses, Oineg.